Olá, hoje é domingo, dia 17 de novembro. Seja bem-vindo para mais um Café com Jesus aqui com o Padre Gonzaga. Pega a Bíblia e vai deixando a Sagrada Escritura no jeito e vamos rezar o Ângelo. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos pegando a Bíblia, vamos pegando a Sagrada Escritura. O Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 13, do versículo 24 ao 32. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola: quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Opa, minha gente, olha só aqui. Estamos nos aproximando aí do fim do ano litúrgico. Vocês sabem que o ano litúrgico da igreja não começa dia 1º de janeiro, começa no primeiro domingo do Advento, tá? Então, nós já estamos terminando. Daqui 2 semanas já é o primeiro domingo, 3 semanas, né? Já é o primeiro domingo do Advento. Então, olha que interessante, né? Nós temos, na verdade, são 15 dias, né? Domingo, isso tem mais essa semana, nós temos a festa do Cristo Rei, mais uma semana nós temos o primeiro domingo do Advento. Encerra o ano litúrgico e recomeça novamente. E nesses dias agora, 15 dias aí que nós temos, nós vamos estar refletindo sobre a vigilância. O nosso Senhor vai chamar a atenção nesse aspecto. Aliás, também as 2 primeiras semanas do Advento. O tema vai ser sobre vigilância. Ficai atento, ficai preparado. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Esta é a exortação, né? Então, estamos nos aproximando do fim do ano litúrgico. E os textos bíblicos da liturgia da palavra nos faz refletir sobre a importância de estarmos preparados para acolher o Senhor que vem. Você está preparado para acolher o Senhor que vem? Olha, é muito importante a gente estar por dentro disto. E nós vemos aqui nessa passagem bíblica, nós podemos perceber que Marcos não quer nos alertar para acontecimentos futuros, tá? Mas para fatos que estão ocorrendo no presente. Marcos está escrevendo para uma comunidade, e aí ele viu que a comunidade, na época dele lá, as comunidades cristãs que ele estava escrevendo,
estão assim agitadas e assustadas por causa de guerras, calamidades e crises que abalam o mundo inteiro. Essa é a realidade que também nós estamos vivendo hoje, né? Quantas guerras, né? Quantas crises, inclusive nas famílias, né? Quanta corrupção, quantas mentiras, né? Quantas coisas hoje acontecem. Então está abalado. E Marcos escreve então para essa comunidade justamente para dar um alerta. Então a gente não pode, por exemplo, igual está escrito aqui, naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. O que significa isso? Quer significar o quê? Não quer falar que fim de mundo, vai ser desse jeito. Não está descrevendo aqui o fim do mundo. Não tem nada aqui na Sagrada Escritura que descreve o fim do mundo. Pelo contrário, isso daqui são imagens apocalípticas. Imagens apocalípticas, né, que são usadas para representar o mal. Esses astros aqui, que ele está falando do céu, eram consideradas divindades na época. Então, muita gente, inclusive, adorava o sol ou estrela, né? Enfim, ou o sol, né? E assim por diante. Então, isso quer representar o quê? Representa o quê? Representa o mundo pagão. O mundo pagão é representado por esses astros aqui, o sol, a lua, as estrelas, né? E assim por diante. Então é isso que quer mostrar para nós. Mas então não é para nos assustar, não é para você ficar com medo. Tem gente que fica com medo, tem gente que fica em desespero, tem gente que vai tomar até Rivotril, né? Porque fica desesperado quando lê essas passagens. Não, fica tranquilo, sem crise. Calma aí, alto aí, né? Fica tranquilo, porque aqui, né, quer mostrar como que nós devemos viver no dia de hoje como discípulos, neste mundo, como seguidor de Jesus Cristo, né? Nós devemos estarmos vigilantes, atentos, né? Porque aqui, né, como cristão, nós sabemos que nós vivemos momentos difíceis hoje, né? Tanto de perseguição, né? De opressão, de tortura, de condenação à morte. Na época também, né? Lá de Marcos também viveu essa experiência. E hoje também nós temos, né, a discórdia, divisões, né, calúnias, fofoca, intrigas, isso é dentro da família, isso é na comunidade religiosa, na comunidade civil, né? Né, são tantos conflitos, né? Muitos conflitos, muitas dificuldades, tantas diversidades, né? Que é importante nós buscar na palavra de Deus luz, conforto, né? Buscar consolação, buscar discernimento e sabedoria. Então traz aqui para nós uma reflexão maravilhosa, que é quando Jesus aqui fala, né? Aprendei, pois, da figueira esta parábola, né? Quando os seus ramos ficam verdes e as ovelhas começam, e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Que coisa é essa? Né? Ou seja, é quando você está passando para a eternidade. Está chegando o momento que nós vamos passar para a glória eterna. É o fim dos tempos, né? Não é as guerras, porque isso sempre teve, sempre vai ter, não é os conflitos, não é essas coisas, não. Aqui o Senhor quer mostrar para nós, né, que está próximo, né? Sempre o reino de Deus está próximo, ou seja, a chegada do Filho do Homem, que é Ele, a chegada dele está sempre às portas. Mas já faz 2000 anos que nós estamos falando isso. Isso significa o quê? Que para Deus, um dia é como se fosse 1000 anos. 1000 anos como se fosse um dia. Então nós não sabemos nem o dia nem a hora. Por isso que
o evangelista ele coloca aqui, Jesus falando, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Então nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Por isso que é bom ficar atentos, Olha só. Então Jesus ele adverte para não dar ouvido a certas pessoas exaltadas, que em tempos aparecem também nas nossas comunidades, anunciando catástrofes, né? Anunciando o fim do mundo. Não, não entra nessa, não. Jesus já falou e fala várias vezes no Evangelho para você não entrar nessa. Ah, é o fim do mundo, né? Porque está acontecendo às vezes tantas coisas ruins, você está achando que é o fim do mundo. Não é. Né? Nós não sabemos. Jesus mesmo falou, eu não sei. Vê o último versículo aí na Bíblia para você ver. Pega aí em Marcos capítulo 13, versículo 32. Quanto àquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai sabe. Então, olha, no mundo ainda impregnado por tanto ódio, tantas dores, lágrimas, corrupção, violência, preconceito, as nossas comunidades devem ser sinais de esperança. A sua família deve ser sinal de esperança e fonte de amor, de alegria e de paz. É isso, né, que vem mostrar para nós e que nós precisamos estar atentos aqui, seguirmos fervorosos na fé, porque só o Pai e mais ninguém sabe o dia e a hora em que o reino de Deus atingirá o seu pleno cumprimento. Então, olha, quantos fracassos, né? Quantas injustiças, quantos desencantos marca a nossa vida, a vida pessoal, a vida familiar, na vida da sociedade, da comunidade. Agora, né, a gente depara com tantas situações difíceis, né? Amigos que se tornam traidores, filhos que nos trazem desilusões, parentes que envolvem todos em discórdia, intrigas, irmãos da comunidade que se portam às vezes, né, com deslealdade, desonestidade. Então são tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, e Jesus aqui está convidando a todos nós que sofrem, né? Porque todos nós que sofrem, a não desistir, não desanimar, a perseverar na fé, na esperança, no amor, né? Continuar amando a verdade, amando a paz, amando a justiça, amando a liberdade, não desanimar, não desanime, porque Deus é a nossa força, né? Não desanime, porque Deus é a nossa força. Olha só, né? Então é muito interessante nós, como cristãos, como seguidores de Jesus Cristo, não desistir da caminhada, tá? E olha, um outro ponto importante hoje, no dia 17, é sobre a questão dos pobres. Exatamente, nós estamos celebrando o Dia Mundial dos Pobres. Exatamente. Então a gente vê aí, ó, a gente está acabando de falar, né, da questão da violência causada pelas guerras, mostra claramente quanta arrogância move aqueles que se consideram poderosos aos olhos dos homens. Fala o Papa Francisco. Enquanto aos olhos de Deus são miseráveis. Então muita gente aí, tanta violência, tanta guerra, que vai gerando cada vez mais miséria, pobreza, né? E aos olhos de Deus, esses que são arrogantes, que ficam buscando o poder, né, são realmente miseráveis. Quantos novos pobres produz esta má política das armas? Quantas vítimas inocentes? Contudo, não podemos recuar, fala o Papa Francisco. Os discípulos do Senhor sabem que cada um desses pequeninos traz gravado em si o rosto do Filho de Deus. E que a nossa solidariedade e o sinal da caridade cristã deve chegar até eles. Cada cristão e cada comunidade são chamados a ser instrumentos de Deus
ao serviço da libertação e promoção dos pobres, para que possam integrar-se plenamente na sociedade, né? Resgatar a dignidade, né, das pessoas que vivem à margem, que são fruto, inclusive, da corrupção, da violência, das guerras. Isto supõe estar docilmente atentos para ouvir o clamor dos pobres e socorrê-los. Esta é o ponto de referência para nós. E neste ano, inclusive, 2024, que é dedicado à oração, precisamos de fazer nossa a oração dos pobres e rezar com eles. É um desafio que temos que aceitar e uma ação pastoral que precisa ser alimentada. O Papa fala que a pior discriminação que sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual. A imensa maioria dos pobres possui especial abertura à fé, tem necessidade de Deus e não podemos deixar de lhe oferecer a amizade, a bênção, a palavra de Deus, a celebração dos sacramentos, né? E a proposta de um caminho de crescimento, de amadurecimento na fé. Então, a opção preferencial pelos pobres deve traduzir-se principalmente numa solicitude religiosa, privilegiada e prioritária. Colocamos na mão do Senhor e pedimos a bênção dele sobre nós, sobre cada um de vocês, sobre toda a família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Força, hein? Coragem, ânimo, alegria!